a questão pra mim. Eu sei que o Bento, pra ele foi pênalti, pro Facinca foi pênalti, eu não sei pro Epilef, acho que pra maioria foi pênalti, beleza. O que pega pra mim é um complexo de vira-lata do palmeirense, de baixar a cabeça, porque eu não tô falando que são vocês, tá? Mas eu vi palmeirense na mídia falando que tava com vergonha de comemorar. Falando que... Não, peraí. Calma, pelo amor de Deus. Calma. Eu até sei de onde veio, mas... E vai até além também. E tem gente que começou a pregar o profissionalismo da arbitragem. Isso é um negócio que tem que ser pregado há muito tempo. Nossa, todo mundo antes prega. do VAR ainda. Mas acontece que a comoção geral só se faz presente quando é contra o Palmeiras. Exato. Quando é a favor, quando é contra, ninguém fala nada. Desceu a cadeira, pô. Quando o Palmeiras é eliminado perde uma Copa do Brasil pro São Paulo aqui, numa imagem muito mais clara e óbvia, não há essa comoção. Quando o Palmeiras perde, é eliminado numa Copa do Brasil pro Corinthians, num lance também muito duvidoso e mais claro do que esse, não há uma comoção. Agora, quando é o Palmeiras que se favorece de um lance aonde muitos, repito, pra mim não foi pênalti, mas que pra muitos foi, aí começa esse papo de profissionalização. O cara foi afastado no mesmo dia, na mesma noite, pela comissão de arbitragem. Não tem lógica, porque Óbvio se que o não. árbitro do VAR chega a uma conclusão de que não foi todos que estão trabalhando no jogo, por que você afastou o cara se ele acertou? Posso dar uma explicação Não. técnica Vai lá, da coisa? Vambora. O maior desconhecimento de causa de protocolo de VAR, que tem 104 páginas, é só dar um Google no site da FIFA que você pega o protocolo, Bento, é que o VAR não tinha que chamar nada nesse lance. Sabe por quê? Porque se o árbitro tem a clara visão e ele interpreta no gestual que na decisão dele, porque ele é o mandatário do jogo, ele é a figura máxima da partida, ele entende que aquele lance, pra ele, não é faltoso, o VAR não tem que intervir. O VAR tem que intervir no seguinte: se num lance o árbitro tá com foco nessa situação e aqui fora do raio de ação dele há uma situação para uma revisão de um possível pênalti ou cartão amarelo. Aí o VAR chama. Tá? Então, quando aqui no Brasil se instaura essa intervenção absurda do VAR, de toda hora os caras querem mudar uma decisão de campo, se o árbitro teve a visão, tá errado. Tá errado, pelo protocolo do VAR. Então, quando os paladinos da hipocrisia aí estão dizendo que o VAR não chamou, cadê o VAR? O bando de desorientados. Esse VAR que vocês pedem da Premier League, que o VAR tem que ser igual ao da Premier League, domingo foi VAR de Premier League. Sabe por quê? Porque na Premier League esse lance não seria revisado. Porque o árbitro está correndo em direção à cena do crime, entre aspas, ele viu e ele, no gestual, já acaba com possibilidade do VAR tomar a decisão, porque ele dentro de campo no gestual já falou que não foi nada. Sabe o que ele poderia ter feito, o árbitro, para que o VAR chamasse? Continuar a jogada ou ter dado pênalti para ele ter confirmado na revisão. Aí sim. Então, como ele no gestual anula a possibilidade, ele no gestual e o árbitro não é obrigado a apitar para tomar uma decisão. Óbvio que não, porque a jogada tá rolando. Então, o próprio gestual do árbitro já acaba com qualquer chance do VAR intervir pelo protocolo. E isso está escrito, não sou eu que estou inventando isso, está escrito isso no protocolo da FIFA, porque o juiz tomou a decisão da interpretação dele. E outra coisa, o VAR não vem para tomar a decisão do campo. O VAR vem para recomendar, caso o árbitro de campo fique em dúvida, que não foi o caso. E não tem a visão do lance. Né? Você sabe que, só para pegar uma carona nisso que você falou, teve um comentarista que disse exatamente isso, que o VAR não tinha que ter chamado o lance porque a visão estava clara. Sabe em que jogo? Palmeiras e Fortaleza. Porque o árbitro errou e tinha sido pênalti pro Palmeiras. Esse mesmo cara hoje estava falando que o árbitro e o VAR da partida tinham que ser investigados. Então. Pois é, a hipocrisia. É só pra você ver. Só pra você ver que é quando só na do cara.
Entendeu? O mesmo que ficou quieto quando a linha do VAR sumiu, o mesmo que ficou quieto num pênalti de mão de Marcos Rocha, o mesmo que ficou quieto com a mão do Lucas que classificou o São Paulo contra o Corinthians. Mesmo que sumiu, né, a nuvem do VAR contra o Então, Palmeiras, que aí não tinha aí, sempre assim. resetou o VAR, resetou a máquina, perdeu. Cara, É o famoso agora já foi. No Sabe mundo qual de foi iCloud, o os maior caras não escândalo têm da história salvo, do VAR? O maior escândalo da história do VAR foi no Paulista. Aí 18. virou o maior escândalo. Não, o maior escândalo da história do VAR pra esse cara foi a semifinal do Paulista sim. do pênalti. sim. Então, assim, eu acho bastante ocasional. E é muito de ocasião. Puta, eu olhei ali quem que é o time, quem que é outra camisa, pra lógico, plantar óbvio. essa, Cara, hoje- essa semente, essa mácula na história do Palmeiras. hoje vi apresentador de telejornal usando espaço de telejornal para fazer associação de Abate Abel com o Abel do Palmeiras. É uma choradeira que eu nunca vi. É um negócio absurdo. O São Paulino tinha que ter vergonha do que aconteceu dentro da casa dele. Ele tinha que cobrar o técnico dele pela vergonha, os jogadores dele. Eu falo de cara limpa, com tranquilidade. Se acontece com o Palmeiras, eu poderia até falar, foi pênalti. Mas, meu amigo, a minha revolta na terça-feira aqui ia ser com um grupo de jogadores que permitiu uma virada dentro de casa, ganhando de 2-0. Em 19 minutos, tomar 3 gols de um rival dentro de casa. morreu abraçado. Torcida única. E que morreu abraçado com 4 jogadores que tinham total capacidade de entrar no segundo tempo e segurar o jogo pros caras. Sim. Oscar no banco, Luiz Gustavo no banco, o Endo no banco e Ferreirinha no banco, que tinham jogado bem o último jogo do São Paulo. Contra o Fortaleza. Então, pera um pouquinho, tirando o Oscar, né? É. Então por que esses caras, na hora que precisou o São Paulo entrar com um time mais cascudo, por que eles ficaram no banco de reservas? Então, quer dizer, é o Não, erro e da arbitragem? E o Crespo vir falar que foi o maior absurdo que ele já viu no futebol. Aí eu, de novo, vou ter que entrar Brincadeira. com esses fatos históricos, porque é bom, é isso que eu falo. Eu posso ter 1 trilhão de defeitos, mas Bento Costa e o Epilef aqui. Eu tenho uma coisa, eu, graças a Deus, me embaso por argumentação. Você pode não concordar, mas eu vou trazer argumento. E aí o Crespo é um cara que eu gosto, porra, sou fã como jogador de futebol, eu até brinquei que, a maior chateação que eu tenho é ver o Crespo treinando São Paulo, mas, lógico, tudo no campo da brincadeira, né? E acho que é um cara decente, é um cara, respeito o Abel sério. pra caramba, é um cara, nota 10. Entendo que quando ele sai falando isso, é óbvio que pela raiva da situação. Mas, ao mesmo tempo... Desculpa, Facinca, não é pela raiva, desculpa. Não, é condicionado pra também. abafar o vexame que o time dele fez. Evidente. Mas aí a desinformação que a gente tem que quebrar, que, na minha vida eu não vi nada maior, Crespo, você teve envolvido em 2004, 2005 no Milan, que terminou aquela temporada vice-campeão da Champions League, mas 2 anos depois, ou na temporada seguinte, investigado pelo maior caso de corrupção na história do futebol mundial, Então, que pô. foi o Calciopoli. Ele tava no elenco. Ele tava no futebol italiano. Tanto é que ele vai pro Chelsea, né? O Milan devolve o Crespo emprestado e ele volta pra Inter. Que também depois, na segunda leva, foi investigado e acabaram por baixo dos panos dando uma colherzinha de chá pra Inter. Porque naquele escândalo que ele tava na Itália, que ele viu a roubalheira que aconteceu, tanto foi um roubo que dirigente da Juventus foi preso, a Juventus foi rebaixada, o Milan começa o campeonato com pontuação negativa, porque no tapetão eles inverteram o rebaixamento que foi dado, Lazio teve rebaixamento que não foi dado, mas perdeu ponto para começar o campeonato, ou seja, você dizer que um erro, que na minha visão foi crasso, acho que do Bento também, né, você, Sim. na sua interpretação não foi, e aí é por isso que é interpretativo, que aí quem tem que responder o que aconteceu é o Abate Abel, não é o VAR, para esses inconsequentes, você colocar aqui um jogo, um resultado, um clássico, por um pênalti que não foi dado, é o maior escândalo de arbitragem na vida dele, sendo que ele estava na Itália, morando e jogando num time que foi investigado por suspeita de manipulação de resultado, suspeita não, confirmação, Crespo, aí é dose, né? Deixa eu pegar uma coisa que você falou, Coche. Isso aqui vai pra, se tiver algum São Paulino com coragem aqui, estiver chorando no chat, não seja massa de manobra. Porque se seu time toma 3 gols do rival em casa com torcida única, é óbvio que é muito conveniente pra quem tá por trás desse elenco, desse time, falar que a culpa é do pênalti quando tava 2-0. Claro. Então, assim, vocês estão interpretando um papel que escolheram pra vocês. Até porque se vocês quisessem falar sério de arbitragem, vocês iam estar reclamando do vermelho que o jogador de vocês não tomou no lance antes do pênalti.
Então, assim, é pra abrir o olho e cobrar de quem tem que ser cobrado. É o que o Costa falou. Se o Palmeiras estivesse perdendo do São Paulo, tivesse invertido, o Palmeiras estivesse ganhando de 2-0 do São Paulo, toma 3 gols em 20 minutos, porra, cara, isso aí não é a culpa do... Você não pode colocar a culpa do pênalti no árbitro. Eu, particularmente, na terça-feira seguinte, a final do Paulista que o Palmeiras perde, eu lembro, o Bento estava muito revoltado, acho que o Ale ainda estava aqui com a gente, também estava revoltado com o que aconteceu no final do jogo. Eu não falei um A, porque o Palmeiras não teve capacidade, por mais que eles pararam 10 minutos o jogo no final... 15, ok, que fosse 20. O Palmeiras em 100 minutos não teve capacidade de fazer um gol no Corinthians. Então eu vim aqui... Teve um pênalti pra isso, critiquei, né? Teve um pênalti, eu critiquei o Palmeiras porque não conseguiu. E, de alguma forma, parabenizei o Corinthians que conseguiu, cara. Queira ou não... Eles fizeram um campeonato paulista muito sério, porque valia a vida deles, era a única coisa que eles poderiam ganhar, e o Palmeiras não teve a capacidade de bater num rival falido, devendo para Deus e o mundo, que foi lá e conquistou. Aí cada um escolhe a sua muleta, cara. A minha muleta não existe pro Palmeiras. Vocês querem dar um exemplo do mental, que vocês falaram do jogo do River Plate? Na segunda-feira, pré-jogo, eu fiz uma live sobre... Andrés Matonte, que foi o juiz. O cara que arrebentou o Palmeiras contra o Boca em 2023. Uruguaio, né? O uruguaio. Aquele jogo foi um escárnio. Não teve acréscimo, picou o jogo inteiro. Não, aquele dia foi uma das coisas mais revoltantes que eu vi na minha vida, em termos de condução de jogo. O cara foi pra... Ladrão! Ladrão. Matonte ladrão! Não era o Amarilla. Não era o Amarilla. Enfim. Conhece esse áudio? Do Bam Bam Bam, Márcio Bernardes? Gritando no Pacaembu no 2013. Que foi aconteceu, meteram a mão no Corinthians aquele dia. Enfim, e aí eu fiz essa live sobre esse cara. Falou, ó, eu acho que talvez, não vi outros canais, eu devo ter sido o único conteúdo que fez uma live temática só sobre isso. E trouxe, né, estatística do cara, enfim, que é o puta de um mutreteiro pra apitar jogo e tal. Como que tava a arbitragem de Palmeiras e River, 1-0 River? Tava totalmente pros caras. Aqui? Aqui. Porra, brincadeira, tava ridículo, surreal. Surreal, tava. Tava surreal. Ridículo. Tava muito pior do que o Ramon Abate Abel apitando São Paulo e Palmeiras. Mas assim, tava anos-luz pior. Não é clubismo isso. Eu tava assistindo ao jogo e eu já tava rouco com meia hora de jogo, de tanto que eu tava xingando o juiz em casa, velho. Era um negócio revoltante. Ou seja, numa condição normal, o que aconteceria com o Palmeiras? Vendo o juiz fazer o que tava fazendo em campo. Perder cabeça, começar a reclamar. E é tudo que o juiz quer, tudo que o adversário quer, provocação. É o Murilo que foi expulso contra o Atlético Paranaense, é o jogo do Boca que a gente começou a ficar nervoso e caiu na catimba dos caras. E foi tudo pro vinagre. O Aníbal contra o Corinthians. O Aníbal contra o Corinthians.